Olá pessoal, como vocês estão? Só para retomar rapidamente aqui um raciocínio importante para todos nós. A gente está habituado então a estudar o tema da competência à luz da classificação. A classificação ela já é um clássico da matéria do tema da competência, né? Nós dividimos competência em competência absoluta e competência relativa. Com o Código de 2015, a competência absoluta, ela ganha 3 elementos de identificação, que são quanto à matéria, quanto à pessoa ou quanto à função. Antigamente nós falávamos em matéria e hierarquia, agora nós falamos matéria, pessoa ou função. Então, só para revisar com vocês, lembrando então, dúvidas de competência em razão da matéria, ou seja, eu não sei se é da Justiça do Trabalho ou se é da Justiça Comum, eu não sei se é da vara civil ou se é da vara de delitos de trânsito. Enfim, sempre que eu estou com dúvida em relação à matéria, eu estou diante de um problema de competência absoluta. Significa que ela tem a característica de ser inderrogável. Ao passo que quando eu tenho uma dúvida quanto à pessoa, ou seja, aliás, quando eu tenho uma definição da competência quanto à pessoa, eu também estarei diante de um problema de competência absoluta. É o caso clássico, então, da União. União, autarquias, fundações federais, sempre que forem parte de um litígio, a pessoa dela é que define que eu tenho, então, uma competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, lá da Constituição Federal. E quanto à função, que é conhecida aí pela mídia por foro privilegiado, em razão do cargo que a pessoa exerce, ela teria, então, ela seria submetida ao julgamento especial por um órgão distinto que o comum, né? Então, normalmente, isso altera a hierarquia da jurisdição. Por isso, o pessoal costuma chamar de foro privilegiado, o caso clássico dos deputados federais, ministros de Estado, senadores, esse pessoal todo aí acaba sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Outras autoridades, como governadores, pelo STJ e assim por diante. Já no artigo 60, aliás, essas questões estão definidas no artigo 62, que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Quer dizer, eu não posso alterar nem mesmo se as partes concordarem com isso, né? Por isso a gente chama de competência absoluta. Já no artigo 63, nós temos a competência relativa. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda dos direitos e obrigações. Já, então, a relativa ela pode ser negociada entre as partes e também lembrando que quando eu erro, quando o meu adversário erra, o autor da ação erra, o juízo, se o réu silenciar, o silêncio também convalida o juízo, entre aspas, errado. Então, por exemplo, se eu tivesse, em questão de território, uma ação que deveria ter sido distribuída em razão do domicílio do réu na comarca de Porto Alegre, mas foi distribuída na comarca do Rio de Janeiro, e o réu não reclama, vai lá e se apresenta e se defende, então o silêncio dele convalida, passa a ser a competência então do juízo, né, do juízo do Rio de Janeiro para tratar dessa causa. Então essa é a característica da competência relativa, né, em razão do valor da causa, em razão do território. Ficou bem esvaziada, tá, a questão da competência relativa, em virtude de que o valor da causa, que é um critério bem comum aos juizados especiais, as leis federais modernas estão criando agora uma característica de vinculação em razão do valor. Então está se esvaziando um pouco aquela antiga percepção nossa de que a competência em razão a competência relativa ela poderia ser escolhida, né? Eu poderia escolher se eu vou para o juizado, se eu vou para a justiça comum. Hoje em dia, a lei dos juizados especiais federais, juizados especiais do trabalho, juizados da fazenda pública, estaduais, todas elas já criam uma competência vinculada, quer dizer, dá tratamento de competência absoluta para critério em razão do valor da causa.
né? E no território também acontece isso em algumas exceções, casos, por exemplo, de questões relacionadas à competência do foro, onde está a coisa que está sendo discutida, muito comum para imóveis. Também, então, um critério que normalmente é relativo passa a ter tratamento de competência absoluta. Fora isso, via de regra, então, competência relativa é aquela que eu posso negociar ou que se convalida pelo silêncio das partes. Então, foi só uma revisãozinha rápida, né? Aproveitem, estudem, que é assim que a gente vai para frente. Forte abraço a todos.